O super fofo axoloto também é um carnívoro implacável. No conto de Júlio Cortázar, Axoloto, publicado pela primeira vez em 1954, um latino-americano que vive em Paris se apaixona pelos axolotes que vivem no zoológico, a ponto de eventualmente se transformar em um só. Com seus rostos rosados, astecas, olhos de ouro e corpinhos rosados, translúcidos, terminando em um rabo de peixe de extraordinária delicadeza, o narrador observa uma absoluta falta de semelhança entre axolotes e seres humanos. Ao considerar essas salamandras emplumadas e rosadas, parece fácil, quase óbvio, cair na mitologia. O narrador de Cortázar está, aparentemente, correto em sua avaliação do axolote, Ambystoma mexicanum, ou peixe mexicano ambulante. Para começar, o axoloto caiu na mitologia séculos atrás. Os astecas acreditavam que o primeiro axoloto apareceu no sistema de lagos em torno da moderna cidade do México, quando o poderoso deus do submundo Xolotl se formou em um pequeno anfíbio emplumado para escapar da captura. Na antiga cultura mesoamericana, esses parentes próximos da salamandra tigre eram considerados uma fonte de alimento fornecida pelo lago Xochimilco para o bem da humanidade. E Cortázar estava certo sobre a semelhança do axoloto com os humanos. Nosso último ancestral comum provavelmente vagou pela Terra cerca de 360 milhões de anos atrás, e, à primeira vista, ou mesmo no 50º, eles são excessivamente diferentes de nós. Entre os primeiros animais do zoológico moderno, 34 axolotos foram trazidos do México, junto com 3 veados e 3 cães selvagens, para o Jardin Zoologique de Acclimatation em Paris em 1864. E embora eles não fossem tão interessantes para os frequentadores do zoológico do século XIX como animais maiores e mais carismáticos, os cientistas rapidamente perceberam que esses pequenos animais despretensiosos eram estranhos, quase mitológicos, na verdade. Axolotus live underwater. Na natureza, os axolotos são, ou pelo menos costumavam ser, os principais predadores em seu ecossistema nativo nos lagos e canais da região central do México. Eles são incomuns entre os anfíbios porque permanecem debaixo d'água por toda a vida, respirando através das guelras, enquanto a maioria das outras espécies de salamandras caminham em terra e respiram com os pulmões durante a fase adulta da vida. Embora pareçam despretensiosos, eles são carnívoros implacáveis, banqueteando-se com vermes, moluscos, insetos e larvas de insetos e até pequenos peixes na natureza. Parte da mitologia asteca do axoloto gira em torno do fato de que, como um deus poderoso, eles são difíceis de matar. Se um axoloto perder virtualmente qualquer parte de seu corpo, ele pode regenerá-lo, sem problemas. Enquanto alguns lagartos podem voltar a crescer uma cauda, plateumintos cortados podem voltar a crescer sua outra metade, e estrelas do mar podem voltar a crescer um membro um axoloto pode voltar a crescer seu coração, um pé, parte de sua medula espinhal, você escolhe. Dos animais que estão mais próximos de nós, os vertebrados, as salamandras são os únicos que podem se regenerar dessa maneira e podem curar sem cicatrizes, diz David Gardner, professor da Escola de Ciências Biológicas da Universidade da Califórnia, Irvine. Outras salamandras podem se regenerar, mas os axolotos fazem isso melhor. Quando os europeus souberam disso, os axolotos deixaram de ser uma espécie de exibição enfadonha no zoológico e se transformaram em um dos animais de laboratório autossustentáveis mais importantes e mais longos da história. Georges Cuvier, popularmente considerado o pai da paleontologia, estudou axolotres na tentativa de descobrir se Linnaeus estava correto em categorizar as classes anfibia e reptilia separadamente. Era uma grande questão naquela época, e Cuvier concluiu que axolotos, porque eles respiram através das guelras durante toda a vida, deve haver algum tipo de lagarto que existiu como uma larva perpétua. Nas palavras do paleontólogo Stephen Jay Gould, um girino sexualmente maduro. Cuvier estava correto às vezes, mas não neste caso. Como os axolotes se saíram incrivelmente bem em ambientes de laboratório e aquário, o zoólogo do século XIX Auguste Dumério assumiu a responsabilidade de fornecer a todos os laboratórios da Europa um suprimento de axolotes, o que resultou em alguns estudos realmente horríveis em que os cientistas cortaram axolotes de laboratório apenas para testar os limites de seus poderes regenerativos. Axolotos e regeneração. Hoje em dia, os axolotos são sistemas modelo extremamente importantes para nossos estudos sobre regeneração, diz Gardner.
Nós sabemos há décadas, séculos, até, que podemos remover partes de uma estrutura embrionária em desenvolvimento e as células que são deixadas para trás irão preencher, reparar e regenerar essa estrutura. Mas na maioria dos animais, mamíferos, por exemplo, os fecha no final do desenvolvimento embrionário. As salamandras parecem ser capazes de voltar ao estado embrionário, acessando novamente o programa de desenvolvimento que já existe. Os humanos têm o programa, nós simplesmente paramos de acessá-lo quando não somos mais um embrião. Você poderia dizer que nós, como os axolotos, desenvolvemos a capacidade de regenerar muito bem, mas também desenvolvemos um mecanismo que inibe isso. Axolotos podem ser semelhantes a deuses em sua capacidade evoluída de acessar novamente as instruções embrionárias para regenerar órgãos e membros. Axolotos cativos podem até ser capazes de sobreviver vivendo em um aquário ou laboratório do século XIX, cortado em pequenos pedaços. Mas o que eles não é capaz de resistir se seu ecossistema de origem está sendo invadido por predadores introduzidos e toxinas ambientais. Os lagos em sua casa ao redor da ultra-urbanizada cidade do México tornaram-se não apenas poluídos pelo envelhecimento dos sistemas de esgoto, mas também invadidos pela introdução da tilápia e da perca, que consideram os axolotes um lanche delicioso. Em 1998, os cientistas contaram cerca de 6.000 axolotos por quilômetro quadrado no lago Xochimilco, mas atualmente menos de 35 animais ocupam a mesma quantidade de espaço. Parece que o axoloto está no caminho certo para a extinção, mesmo em seu ambiente doméstico. O que é uma espécie de paradoxo, como o próprio axoloto. Embora os axolotos sejam uma espécie criticamente ameaçada de extinção, e uma espécie ameaçada na lista vermelha da IUCN, eles estão se saindo muito bem em cativeiro. Eles são os anfíbios mais amplamente distribuídos do mundo. Milhões deles vivem em laboratórios ao redor do mundo, muitos mais, na verdade, do que vivem na natureza. E embora a pesquisa de axolotls seja importante na ciência, axolotos de estimação também são populares, especialmente no Japão, um país onde você também pode obter axolotos como um lanche frito em alguns restaurantes. Agora isso é interessante. O genoma axoloto é o maior de qualquer organismo já sequenciado. Esse foi o vídeo de hoje. O que você prefere, Netflix ou YouTube? Para assistir, para divertir, a Netflix é legal, mas para ganhar dinheiro, sem dúvidas, eu prefiro o YouTube. Tô aqui com alguns canais abertos aqui, que são canais que eu trabalho, onde eu faço vídeos onde eu não preciso aparecer. Esse aqui tá com 1940 inscritos e é um canal onde eu não apareço. Eu tenho mais vários outros aqui. Aqui tem algumas contas de e-mail e aqui eu tenho alguns canais. Tudo isso para gerar comissões através do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma prévia do meu curso completo, onde eu ensino você a fazer o seu primeiro projeto no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Clica aí embaixo, pega a sua vaga e começa a aplicar ainda hoje para você ter os seus resultados o quanto antes. Valeu!